aqui para vocês. Eu tinha colocado esse vídeo lá no nosso grupo do Telegram, né? O cara descendo do navio, o navio explodindo. E aí eu brinquei com a galera, eu falei, pessoal, esse vídeo aqui é o que vai acontecer com o mercado se o balanço da Nvidia for um balanço que não agrade, né? Vai cair tudo. Se preparem para a tragédia. Eu falei assim, ó, isso aqui é uma metáfora visual do que pode acontecer com o mercado se a Nvidia decepcionar. E a Nvidia chegou lá e colocou o bastão na mesa e falou, não vamos decepcionar coisa nenhuma, vamos trazer o resultado que o público quer, e surpreendeu todo mundo. E foi aí que a gente conseguiu dar esse respiro, não só no Bitcoin e nas altcoins do fundo dos 88, como nas ações também, que tiveram um respiro bem interessante dado a esse movimento. E aí, o S&P também se beneficiou fazendo esse pequeno pullbackzinho de alta aí com o retorno positivo da Nvidia. Do fundo que nós fizemos até o momento que a gente alcançou, foram mais de 2,45%, e agora, nesse exato momento, a gente deu uma pequena recuadinha e estamos com, do fundo até agora, 2,13%. Vamos deixar abrir aqui os mercados spot, deixar rolar, para a gente ter uma ideia de como que isso aqui vai se desenrolar daqui para frente. Aí, passando brevemente aqui no dólar, o dólar ele está fazendo um movimento preocupante, ele está fazendo aqui, seguindo uma tendência de alta, uma linha de tendência de alta de curto prazo, que o nosso querido Doleta está fazendo, e é uma linha de tendência com topos e fundos ascendentes. Topos e fundos ascendentes, e isso aqui, se o dólar conseguir superar a região dos 100 pontos, indo ali para 101, 102 pontos, isso aí já começa a preocupar um pouco a gente, porque o dólar está claramente seguindo aqui, pelo menos no curtíssimo prazo, uma tendência de alta com topos e fundos ascendentes. Quando a gente observa o barril de petróleo Brent, ele deu uma lateralizada, está tranquilo aqui nesse contexto. O ouro tinha corrigido bastante, voltou a subir, caiu novamente nos últimos dias e lateralizou, está tranquilo aqui para a gente. E o que me chamou a atenção, que eu até falei com o pessoal na nossa comunidade fechada, é que o crescimento na dominância do Bitcoin fez uma quebra de estrutura, né? A gente estava desde o dia 15 de setembro... Peraí, tem alguém me ligando? Ah, não está aparecendo a tela, desculpa, pessoal. Obrigado aí, ADM. Cadê Solano? Solano, tá dormindo, Solano? Cadê o Solano? Ih, rapaz, acho que o Solano tá dormindo aí, hein? Solano foi no banheiro. Solano foi no banheiro. Não me avisou que eu não estava mostrando a tela. Mas voltando aqui para onde a gente estava. O que eu mostrei que não apareceu? Tudo. Eu estava onde? O que eu mostrei? O que eu falei que eu não mostrei que não apareceu? Aqui no gráfico do S&P chegou a aparecer para vocês? Rapidinho, pessoal, por favor, para a gente não perder tempo aqui. Aqui no S&P chegou a aparecer ou não? A partir do dólar, obrigado. Então vamos voltar para o dólar lá. Então, como eu estava falando para vocês aqui, ó, o dólar, pessoal, ele tá seguindo uma linha de tendência de alta aqui, desde o fundo que ele fez no dia 16, 17, mais especificamente de setembro, aquela quarta-feira de setembro, e de lá para cá o dólar tem feito topos e fundos ascendentes, seguindo um caminho que, para o mercado de renda variável, é um pouco preocupante. Então, uma vez que ele consiga superar esse último topo aqui e demonstre força para ir buscar os 101 pontos, isso seria um pouco preocupante. Então a gente precisa que o dólar perca força e quebre essa estrutura, da mesma forma que aconteceu aqui com a dominância do Bitcoin. Foi interessante aqui o movimento. Desde o fundo que a dominância do Bitcoin fez, ali no dia 13 de setembro, e apresentou uma crescente, tivemos ali, alguns dias atrás, uma quebra de estrutura, aonde depois de vários dias, né, meses, vamos botar meses, né, de setembro para cá,
a dominância do Bitcoin vinha subindo, e aí a gente quebrou essa estrutura e começou um movimento de queda na dominância, voltando aqui para 59,20. Caso esse movimento se perpetue, isso pode, de certa forma, favorecer as altcoins. Mas é claro, né? Não adianta a dominância do Bitcoin cair sem o Bitcoin minimamente mostrar uma estabilidade. O Bitcoin ele precisa parar de cair, ele precisa estabilizar. Porque com o Bitcoin estabilizado e uma dominância caindo, as altcoins conseguem brilhar. Com o Bitcoin subindo e uma dominância caindo, as altcoins conseguem brilhar também, né? Mas com o Bitcoin caindo, fica mais complicado para nossas queridas altas. E aí, quando a gente olha para o nosso querido Backyardigan, o que a gente vê aqui no nosso querido Backyardigan, no nosso querido Bitcoin? O Bitcoin, pessoal, ele está agora nesse exato momento lutando, brigando para se manter aqui nessa região que foi uma região de suporte do ano passado. Praticamente desde o dia 19 de novembro até mais ou menos o dia 25 de fevereiro, o Bitcoin ele segurou essa região aqui dos 92 a 90 mil dólares. Alô? Caiu pra vocês também, pessoal? Som. Roger, Leandro. Deixa eu ligar aqui pro Yuri. Segura aí, segura aí. Assume aí a internet. Fala, pai. Deu ruim aí? Assume aí. Assume aí, fala com a galera. Beleza. A internet dele aí foi de Bitcoin, galera. Segue a live Solano. Pensamos daquele jeito. E aí, pessoal, como é que tá o feriado de vocês? Bitcoin vai subir hoje? Espero que sim, cara. Espero que sim, Felipe. Victor Wagner, você curte rapazes barbados? Não é comigo não, Vitão. Mostra o rostinho. Ó, eu tava falando com o Yuri, a gente abriu uma meta aí, hein? Pra eu mostrar meu rosto. Ó o ADM aí. Só eu pra salvar o Yuri, né, cara? Tô falando aqui com o pessoal, pô. Ah, mas você já tá com uns papos meio esquisitos aí, pô. Tô lendo os Curte comentários. rapazes, pô. Bora. Deixa eu. Só o Yuri pra me fazer trabalhar hoje, cara. Vamos lá. Deixa eu botar aqui. Bora. Ai, que maravilha, que maravilha, que maravilha. E aí, galera, como é que vocês estão? Muito bom dia. Desculpa aí aparecer aqui. Não, fica aqui, Solano. Tu vai ficar aqui, pô. Pô, pelo amor de Deus, tu tá Ficar 10 anos aqui juntinho? nesse. Pô, tu tá 10 anos aqui nesse canal, já era pra tu já ser o segundo Yuri, parceiro. Mas vamos lá, galera. Eu não tava acompanhando. Ah, não, Yuri voltou? Voltei. Caiu a internet, caiu. Ah, então posso sair. Boa noite, bom dia, boa tarde. Estou aqui no mundo escuro e a gente volta de. Ó. Cara, eu não posso entrar na tua live, não, Yuri, senão eu começo a bloquear um monte de gente, Yuri. Por isso que eu não quero entrar nas suas. Não, tchau. Valeu. Que a galera Beijão, da hate. parceiro. Tamo junto, papai. Sempre. Sempre que você precisar, eu tô aqui. Valeu. Tamo junto, obrigado, hein? Mas se quiser ficar, cara, é até legal para você dar uma visão aí pra gente. E foi Já embora. foi? Segurou a galera aí, Solano, para mim, como eu te pedi? Seguramos. Lá ele. Tá bom.
Valeu, obrigado, tá? Então vamos seguir aqui para onde a gente estava. Pessoal, como eu estava falando aqui para vocês, o Bitcoin ele está segurando aqui justamente na região que foi um suporte muito forte que a gente buscou do finalzinho do ano passado, mais ou menos ali entre novembro até fevereiro, que foi quando veio as tarifas do Trump e a gente começou a cair até buscar o fundo dos 74 mil dólares. E olha que interessante, nós não estamos em 74, não estamos em 74, nós estamos em 91 mil. Só que o medo do mercado, ele é o mesmo medo de quando nós estávamos em 74. Quando a gente olha para cá, nós estamos no mesmo medo, 15 pontos, que era o mesmo medo de quando nós estávamos aqui em 74 mil doletas. E a gente está bem longe de 74, né? Para chegar em 74, o Bitcoin ainda teria que cair de onde ele está, aproximadamente 18% a mais de queda. E se o Bitcoin cair 18% a mais para 74, você já imagina o que não vai acontecer com as altcoins, né? Aí você vai ver Solana por 80, 70 dólares, né? Aí você vai ver Ethereum de novo nos 1.800, 1.400 dólares, né? Caso isso aconteça, obviamente, né? Não tem como a gente confirmar ainda, mas se acontecer, muito provavelmente esse vai ser o caminho das altcoins. E aí, mesmo com o Bitcoin 91, a gente está com o mesmo medo de quando o Bitcoin está... Yuri? F de novo. Ele não tem internet, Solano. Tá complicado essa internet lá dos Estados Unidos, né, cara? Foi comprar cigarro. Cadê o EDM? Não larga nós não, EDM. Aí, ó. Travou de novo, vou colocar meu telefone como roteador. Segura aí, galera. Segura aí. Tive que voltar de novo, mano. Não é possível. Ai, ai, ai. Tá me ouvindo, Solana? Tô te ouvindo. Estamos. Deixa eu só tirar meu áudio aqui, retorno. Bora! Bora de novo, né? Bora de novo. Galera, vou puxar aqui de novo. Essa tela vem para cá. Simbora, galera. Vamos lá. Cara, a análise do Bitcoin tá bem tranquila, né? Vou fazer a análise direta aqui, não vou nem olhar os comentários hoje, mas vamos lá. Pessoal, é o seguinte, tá? Isso aqui foi resquício da aula de ontem com o pessoal da Bit Academy, né? A gente fez ali a aula mostrando como comprar Bitcoin e proteger esse Bitcoin com unhas e dentes, né? Mas isso aí é papo para a nossa live lá fechada. Então, turma, é o seguinte, cara. Bitcoin fez até uma movimentação bacaninha. Eu gostei dessa movimentaçãozinha aqui que o Bitcoin fez, que ele fez um fundo, fez um topo, fez um fundo mais baixo, né, capturando, né, esse fundinho aqui, estopando uma galerinha que estava aqui na parte, né, inferior aqui dos 89 mil dólares. Então fizemos uma mínima em 86.562 e, cara, estamos na iminência da possibilidade do Bitcoin apenas estar fazendo um pullback aqui curtinho e dar aí, né, um rompimento, né, demonstrando aí talvez não, né, demonstrando pela primeira vez aí uma demonstração estrutural de força, não uma demonstração estrutural do tempo maior, né, do tempo gráfico maior, mas no tempo gráfico menor, uma vez que nós rompêssemos aqui os 93.800 dólares, né, teríamos aí uma faísca, né, uma pequena faísca de
de possibilidade do Bitcoin estar querendo sim reverter. Então, essa volta que o Bitcoin está fazendo justamente nessa zona de preço aqui, onde viemos a 90 mil dólares nessa manhã de quinta-feira, bate justamente com região de Fibonacci. Ó, olha que interessante isso aqui, ó. A gente bateu entre 50 e 61 de Fibonacci e estamos fazendo aí, basicamente, uma demonstração, como eu falei, né, gráfica e estrutural de força. Exemplo, você que está aí se perguntando, ADM, vale a pena comprar Bitcoin a 91.500 dólares? Claro que vale, tá? Se você quer fazer um trade agora, nesse exato momento, você consegue sim montar aí uma posição de trading, né, comprando Bitcoin a 91.500 mesmo, tá? Com stopzinho ali abaixo dos 89.300 e buscando aí, ou querendo, né, buscar minimamente aí os 97 mil dólares. Eu vou explicar para vocês o porquê que os 97 mil dólares ele tem uma importância gigante aí para o curto prazo, nem que seja apenas para fazer aí um pullback. Então, nessa manhã de quinta-feira, nós temos sim o Bitcoin querendo ensaiar aí uma recuperação devido aos movimentos que nós tivemos ontem, que foi basicamente a renovação de mínima e, sim, tivemos uma pequena reação estrutural. Tanto é que tivemos aqui 1, 2, 3, né? 3 candles aí de 2 horas, né? Se a gente puxa para um candle de 1 hora, a gente teve aí candles seguidos de 1 hora, demonstrando, abre e fecha aspas aí, um pouquinho de força basicamente nessa movimentação, beleza? Então, caso o Bitcoin ele consiga, né, ganhar aí os 93.800 dólares, daria também uma segunda tentativa, né? Uma vez que a gente rompa, né? Faça um rompimento dessa região, a volta de preço que geralmente acontece, ela também pode dar uma outra comprinha aí bem interessante. Então, para a gente ver de fato, né, o Bitcoin mostrando ou brilhando, né, no dia de hoje, a gente precisa ver o Bitcoin acima de 98 mil dólares. Temos uma ressalva, né? Quais são as ressalvas, né? A mínima semanal e a mínima deixa eu ver, PW, e a máxima, né, do dia de ontem, ela está justamente aqui nessa região, ó. Então, o Bitcoin veio buscar a mínima da semana passada e veio buscar a máxima do dia nessa madrugada ali por volta das 2 horas da manhã do dia de hoje. Então, é muito importante que o Bitcoin consiga, né, demonstrar uma forcinha aí, rompendo os 93.800 dólares e demonstraria, sim, basicamente, que o Bitcoin quer fazer uma reversão, nem que seja uma reversão de curto prazo, beleza? Dando continuidade aqui ao nosso entendimento. Testando 1, 2, voltei? Boa, voltou. Dando entendimento aqui, a nossa análise gráfica do Bitcoin aqui do curto prazo, a gente pode olhar também a níveis mais superiores, né? Se a gente pega aqui um gráfico de 1 hora, ou 4 horas, melhor, se a gente pega aqui um gráfico de 4 horas, quais seriam as regiões que a gente teria que ficar com um pouquinho mais, né, de atenção aí para pensarmos em short, né? Eu estou com uma região bem interessante aqui nos 101 mil dólares. Tu acredita que o Bitcoin possa ir a 101 mil dólares? Sim, eu acredito, tá? Nem que seja, como já explicamos, para fazer um pullback, né? Então a gente tem essa pernada de baixa e a gente poderia ter uma pernadinha, nem que seja de recuperação, para dar continuidade ao movimento. Se você acredita que o Bitcoin ele vai dar continuidade de queda, são nessas regiões aqui que a gente teria que sim abrir, né, lá o short, né, começar a shortar aqui a partir dos 99 mil dólares, seria uma região bem interessante. A gente teria bastante confluências aí de Fibonacci, confluências de nível de preço histórico, né? Mínima mensal está justamente aqui. Então, a mínima do mês de outubro está em 101.500 dólares. Então, isso aqui vai trabalhar, pelo menos dentro da minha visão, como uma região de resistência. Então, resumindo a ópera aqui, Bitcoin está num bom momento, quem sabe, para fazer um tradezinho de curto prazo, tá sim. Comprinhas aqui nessa faixa de preço, soltando ali o preço mais ou menos dos 99 mil dólares, ou realizando parciais ao longo dos 95, 97, 99, e aqui em cima, sem dúvida nenhuma, tá? Sem dúvida nenhuma, não há dúvida no meu coração com respeito a isso, da gente trabalhar proteções aqui nessa região, tendo em vista que o preço pode bater aqui e corrigir. Pode ser até uma correçãozinha, né, para fazer um fundo mais alto, que seria maravilhoso e daria para a gente uma outra oportunidade de compra aqui nessa região. Ademi, mas beleza, se isso der errado o que você está falando, boa, a gente também tem estratégia para que se der errado, né? Caso dê errado, né,
caso o Bitcoin faça um falso rompimento aqui e perca o fundo, a gente tem regiões de compra até os 83 mil dólares. Então, segundo momento, 87 até 83 mil dólares, fechando ineficiências, né, anteriores, como já estão marcadas aqui, como marcamos na live de ontem, temos aqui até os 83 mil dólares para considerar como suporte aí do Bitcoin no curto prazo. Basicamente, Yuri, é isso. Todo mundo aí, Deus abençoe vocês e nos vemos na próxima. Se cair de novo, eu não sei se eu vou conseguir entrar, porque eu vou sair daqui a pouquinho, tá, Yuri? Mas se você quiser ver análises como essa... Deixa eu só fazer uma pergunta Claro. aqui para a galera. Teve umas horas que o seu áudio deu uma travada para mim, microfone. Ficou meio bagunçado. Eu não sei se foi a minha internet ou se foi aí. Porque eu tô só com um pontinho. Eu tô usando o roteador do celular para ficar aqui no ao vivo. E tá só com um pontinho. Então, travou para vocês o áudio do ADM ou foi aqui para mim? Tu sabe quem é será o que o meu culpado áudio disso, tá né? Tu sabe quem é o culpado disso, né? Não. O culpado disso é você não ter botado essa internet no cabo ainda, como eu falei para você há 3 meses atrás. Tá com preguiça de Não, mas passar tá no um cabo. cabo. Não Mas tá no cabo. O PC? Tá, pô, a internet caiu. Ah, tá. Caiu tudo aqui. Pega Caiu do tio tudo, tá no Elon, cabo. então, pô. Sabe por quê? Porque eu acho que é na região. Eu acho que é aqui na região. Porque tanto o celular quanto a internet é um problema geral aqui. Tanto a internet do celular quanto a internet da casa tá ruim. Não sei o que deu aqui na região. Mas enfim. Aí não pega Starlink, não? Não pega. É só comprar. Ué. Bota o Starlink aí, papai. E simbora. Já tem um Tesla, já tem desconto. Não tem desconto, não? Quem tem Tesla, não? Não. Não que eu saiba. Pô, bota um Starlink aí que a probabilidade de dar errado é um pouco menor, né? E bota tudo dentro do cabo, Yuri. Tudo no cabo, cara. A tua internet, ainda mais que tu quer transmitir em 4K, mostrar essa beleza monumental que tu tem aí, tu tem que botar para transmitir em 4K na coisinha do Elon Musk aí. Então, se vocês quiserem ver análises como essa, inclusive o Yuri comentou, né? Ontem fizemos uma aula de 1 hora ensinando você a comprar Bitcoin e proteger esse Bitcoin de novas quedas aí. Então, vai lá na Bit Academy e assiste a aula que tá lá. Beleza, Yuri? Fui. Um abraço. Obrigado mais uma Tamo vez. junto. Obrigado pela segunda vez. E aí, pessoal, como eu estava falando para vocês, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Nós estamos no medo de 15 pontos, mesmo sem o Bitcoin estar em 74. Por quê? Porque se a gente for comparar a extensão de queda do topo daquele tempo, qual foi o topo daquele tempo? O topo daquele tempo foi 109, que foi ali alcançado em janeiro, logo na eleição do Trump. Bitcoin bateu quase 110 mil dólares. Do topo daquele período até os 74, nós tivemos uma extensão de queda de 31%. 31% de queda daquele topo até o fundo de 74. E o que a gente está vendo agora em referência ao topo de 126? De 126 até o fundo dos 88, que foi onde a gente foi buscar ontem, são 29,79%. Então, mesmo o Bitcoin não tendo voltado para 74, ele teve uma extensão de queda muito parecida com o que a gente teve no início do ano, onde ele caiu 31%, aqui ele caiu 29%, quase 30% de queda dos 126 até os 88. Então, faz todo sentido o sentimento do investidor está nesse nível de medo, dado a extensão de queda em percentual ter se assemelhado à extensão de queda que nós tivemos ali no início desse ano. Faz todo sentido o mercado estar com tanto medo, mesmo com o Bitcoin ainda distante dos 74 mil dólares, né? E aí, quando a gente parte aqui para o tema da live, que foi o assunto que a gente quis trazer aqui para vocês, a gente tem coisas que aconteceram no dia de ontem que viabilizaram que o mercado conseguisse dar uma respirada. A Nvidia, ela entregou mais um resultado explosivo e renovou o fôlego do mercado em meio, né, a todo esse caos macroeconômico que nós estamos vendo, parte causado pelo Federal Reserve em não cortar, né, ou dar sinais que não irá cortar em dezembro, somado ao shutdown e etc.
né? Enquanto isso, o payroll de outubro ele foi oficialmente cancelado. O payroll que nós tivemos hoje foi de setembro, por falta de dados, deixando os investidores sem um dos indicadores mais importantes do mês, né? E essa combinação de euforia tecnológica com blackout de informações, de dados, né, do mercado de trabalho, isso coloca ainda mais pressão sobre o Federal Reserve, mais pressão em cima do titio Jerome Powell, agora sem os dados suficientes para que ele tome algum tipo de decisão. E aí a gente está vendo a economia desacelerando, né? A gente está vendo o mercado preocupado com essa falta de dados. Provavelmente os dados vão ser liberados, os que supostamente deveriam ser liberados hoje, só depois da reunião do Fed, o que é um mau sinal, o que deixa o Fed ainda no escuro para a próxima reunião, caso isso aconteça de fato. E aí, meu amigo, o Fed vai ter que decidir no escuro. O risco de erro, quando o Fed decide no escuro, ele aumenta. Tanto no que diz respeito a errar para mais, de mais cortes, tanto no sentido de errar para menos, de não cortar quando o mercado precisa de um corte, né? Então, o risco de erro ele aumenta muito. E a pergunta que fica é a seguinte: e aí, Yuri, qual vai ser o próximo movimento do Banco Central? O que a gente pode esperar quanto a isso? É sobre isso que a gente vai falar aqui agora. Mas antes, eu quero mostrar para você o retorno da NVIDIA. O resultado ontem da NVIDIA ele foi realmente surpreendente, calando a boca de todo mundo. Estava todo mundo preocupado com esse resultado, todo mundo esperando que esse resultado fosse destruir o mercado, fazer o Bitcoin perder os 88, cair para 80, né? Fazendo com que as altcoins caíssem muito, fazendo com que as ações de tecnologia caíssem muito. Só que a NVIDIA foi lá, colocou o bastão na mesa e falou: não, nada disso. Fizemos muito mais do que o mercado esperava. Então, a expectativa de lucro por ação ela era de 1,25 e veio bem acima, veio 1,3. A mesma coisa aconteceu com a receita. A receita esperada, de projetada, era 54 bi, 54,89 bi. Veio 57 bi, quase 60 bi, bem acima da projeção. E o mais interessante foi que, depois da projeção ter sido liberada, do resultado / projeção ter sido suplantado, a reunião que acontece depois, porque sempre que há um calendário de earnings para ser atingido, naquele mesmo dia, o representante daquela empresa, o CEO daquela empresa, ele costuma fazer uma call ali com os acionistas e dar a sua visão e as projeções futuras. E o que surpreendeu ainda mais o mercado? Não foi só o resultado vigente, mas as projeções futuras. E na projeção futura entregue pelo Jensen Huang, que é o CEO da NVIDIA, ele mostrou que o próximo earning, a expectativa é que suba de 57 bi para 60 bi. Então, esse aumento na expectativa para 60 bi foi o que chamou a atenção de todo mundo e fez com que o mercado, pelo menos no setor de tecnologia, ficasse ainda mais bullish, ficasse ainda mais otimista com essa expectativa que supera mais ainda aquilo que foi disponibilizado no dia de ontem, né? E aí, o titio Jensen, ele aproveitou e ele desabafou, né? Desabafou. Ele soltou o grito que estava preso na garganta. Por quê? Atrás, vamos botar aí dias, semanas, todo mundo estava falando o quê? AI bubble, AI bubble, AI bubble. O que significa isso? A bolha das inteligências artificiais. Você ligava na Bloomberg, AI bubble. Você ligava no Yahoo, AI bubble. Você ligava ali na Reuters, AI bubble. Todo mundo falava da bolha das inteligências artificiais. E onde é que está a bolha? Foi o que o titio Jensen Huang falou, né? Abre aspas aqui para ele. Tem se falado muito sobre bolha das inteligências artificiais. No entanto, nós vemos algo diferente e os nossos resultados estão aqui para provar. Então ele meio que quis dar um cala-boca em todo mundo que estava duvidando da capacidade de crescimento e de avanço da NVIDIA. Os próprios especialistas tiveram que se render, né, ao que o titio Jensen Huang falou, porque o resultado da NVIDIA foi realmente muito positivo. E quando a gente solta aqui, peraí, vamos ver o que eles estão falando aqui. Vou botar em tela cheia para vocês agora. Vamos lá, vamos ver o que eles estão falando aqui.
Now you've had a couple of minutes to read through these results. It looks like on most measures and the look ahead, we're seeing a beat, and you can see that in shares. Matt, what is your reaction? Então ela perguntou aqui para o especialista o seguinte: você teve alguns minutos aí para analisar os dados agora que eles foram liberados, e a gente tem uma surpresa aqui. A gente está vendo que muitos desses números excederam o que era o esperado pelo mercado. E o que você tem a dizer sobre isso? Yeah, I think they hit the buy side expectations. Eles alcançaram a expectativa de venda, superaram a expectativa de venda. Exactly. So what we'd been hearing beforehand, 57 billion on the top line, and then guide for mid-60s is kind of what people wanted, and they delivered. Então, basicamente, eles trouxeram ali o resultado de 50 e poucos bi, deixaram claro que para a próxima a expectativa é de superar os 60 bi, ou seja, eles entregaram o que as pessoas queriam. Eles deram o resultado que as pessoas queriam e foi superior ao que o resultado que as pessoas queriam. Ou seja, eles calaram a boca de todo mundo, né, que estava duvidando da NVIDIA. E o que o titio Jensen Huang falou, né? Porque aqui a gente tem um quote dele, mas ele também foi entrevistado e também deu o seu ponto de vista aqui da situação. E o que foi que ele falou? Titio Jensen Huang é o que a gente vai ver aqui agora, nesse momento. O que ele disse, Yuri? Primeiro ponto, né? Que ele disse aqui: as vendas da NVIDIA, dos chips, estão bombando. They are off the charts, né? Elas estão surpreendendo, fora dos gráficos, acima do esperado, bombando. Deixa eu colocar aqui nas falas do titio Jensen Huang com áudio. Vamos lá. Compartilha a tela com áudio. Simbora. Tá na tela. Vamos lá. Jensen, it's been an astonishingly busy day for you in Washington, D.C., so I'm grateful for your time. Tem sido um dia muito agitado para você em Washington, D.C., e eu fico muito grato por você ter cedido tempo aqui para falar com a gente da Bloomberg. You're sold out of Blackwell. Você fez sold out, ou seja, as vendas do chip da Blackwell esgotaram, estão esgotadas, né? That's what you said, but also that Isso foi o que você falou, né? $500 billion forecast, which is Blackwell Rubin, has room to grow. E do mesmo jeito, o próximo chip, né, que você mostrou na projeção tem ainda mais espaço para crescer. Those fit together. E como é que esses dois quesitos eles se encaixam junto? Um chip está sold out, esgotou as vendas, o outro mostra mais espaço, mais movimentação de crescimento. E aí, o que você tem a dizer sobre isso? I said sales are off the charts for Blackwell. Eu falei que as vendas estão bombando para Blackwell, ou seja, off the charts, ou seja, estão acima dos gráficos, estão superando os gráficos, superando as expectativas. And NVIDIA GPUs in the cloud are sold out. E os GPUs de nuvem da NVIDIA também estão sold out, também estão assim, já venderam tudo. We got plenty of Blackwells to sell you. We have lots of Blackwells coming. E a gente tem muitos novos chips com novas tecnologias da Blackwell chegando. We're making a lot of Blackwells, and we have a bunch of Vera Rubins coming. And so business is very, very strong, but we've planned our supply chain incredibly well. We have the... O negócio está muito forte, nosso business ele está forte, e a gente está querendo aumentar a nossa rede, a nossa cadeia de fornecimento, supply chain, e a gente está querendo aumentar a nossa cadeia de fornecimento. Largest supply chain in the world. Queremos ter a maior cadeia de fornecimento do mundo, de chips de inteligência artificial. Our partners, TSMC, our memory partners, SK Hynix, Micron, Samsung, are doing a fantastic job supporting us. And all of our systems partners, Foxconn and Quanta and Wistron, our packaging partners, everybody's doing a fantastic job supporting us. And we've done a good job planning for a very, very strong year. E aí ele falou sobre todos os parceiros, falou sobre a Samsung, a TSMC, e que todos os parceiros estão trabalhando em conjunto e que eles fizeram um ano brilhante. 2025 foi um ano brilhante para a NVIDIA. E aí,
No segundo ponto, ele diz o seguinte, ó, aqui no ponto de número 2, que começa ali a partir do minuto 9, ele disse o seguinte: veremos um crescimento exponencial em adoção e uso para a inteligência artificial. Um crescimento exponencial para adoção e uso. Eu vou adiantar, depois, é um vídeo de 11 minutos na Bloomberg, você pode ver o vídeo completo depois lá no canal oficial da Bloomberg. Eu vou adiantar só para os pontos chaves aqui que chamam a atenção e que realmente fazem sentido para a gente. Então já vou pular aqui para o minuto 9, que é justamente quando ele fala esse segundo ponto aqui que me chamou muita atenção. Vamos lá. Jensen, we can see where the hyperscalers are getting the money where they have the money to deploy and build. But you mentioned Anthropic. With Anthropic or indeed OpenAI, they have tens of billions of dollars of commitments around the world. Very simple. Like, how do you know that OpenAI is good for it? That it will be able to find the money? Então, basicamente, ele botou o Jensen Huang contra a parede, porque vocês sabem que eles têm muitas parcerias com outras empresas, inclusive com a OpenAI, que tem aí uma promessa de ter uma entrada de bilhões e bilhões. Ele falou, como é que você sabe que eles vão ter esse dinheiro? Como é que você sabe que eles vão conseguir conquistar esse dinheiro, né? Well, we're thoughtful, along with OpenAI, thoughtful in aligning on and taking into consideration visibility of demand. Então, basicamente, ele está falando que eles foram muito cuidadosos em levar em consideração a visibilidade de demanda e trabalhar junto com a OpenAI para chegar nesses números, nessas projeções. And their financing capabilities. E, All of that obviamente, has to da capacidade financeira deles. Nós analisamos tudo isso. be in accordance, has to be aligned, has to be coherent. Before Então, tudo que a gente está fazendo tem que ser coerente, tem que ser alinhado. Então, antes de tomar qualquer tipo de decisão, a gente analisou todos esses pontos. we start to build out. And so I think the ambition's large, but the execution is disciplined. Então, acredito que a nossa ambição ela é muito grande, mas a nossa execução ela é disciplinada. And that's really, really important to recognize. We're very disciplined with our investment. We're E é isso que é importante de se reconhecer. Nós somos muito disciplinados com o nosso investimento. disciplined with our build out. These are very large scale investments. And so the two teams are quite disciplined, very disciplined in thinking through the investment levels. Now, it's also important to take a step back and realize that OpenAI, Anthropic, these are the fastest growing company in the history of humanity. E ele falou, e é importante dar um passo para trás e observar que essas empresas como a OpenAI e outras, ele deu o exemplo de outra, são as maiores empresas em questão de crescimento mais rápido da história da humanidade. Their offtake, their end market demand is absolutely real and absolutely incredible. E a demanda real deles é absolutamente incrível, né? E real, né? Uma demanda real, não é uma demanda fictícia. You could see that they're really struggling to keep up with the demand. Só para você ter uma ideia, eles estão enfrentando dificuldade para conseguir superar ou suplantar a demanda que é pedida para eles, ou seja, está sendo requerido dessas empresas como a OpenAI muito investimento, né? Ao ponto de que não há nenhum sinal de desinteresse no quesito de inteligência artificial. Pelo contrário, o dinheiro e o interesse ele só aumenta, o investimento ele só aumenta. That they have. The engineering teams, we work incredibly hard to make sure that we bring them on more capacity. E o time de engenheiros está trabalhando com todas as suas forças para ter certeza que a gente vai conseguir ter mais capacidade para entregar de acordo com a demanda do mercado. But also optimizing their stack so that the usage of whatever capacity is as efficient as possible. E, de certa forma, optimizar as nossas cadeias de suprimento para fazer com que a gente faça isso de forma eficiente. And meanwhile, there's so many new use cases that they want to put out into the world, and this currently. E, obviamente, né, tem vários novos casos de uso para a inteligência artificial que não foram ainda divulgados para o mundo e que brevemente serão. Limited by the capacity they have. And so this is a really important time. You're seeing an exponential growth in the amount of compute demand necessary. Você está vendo um crescimento exponencial na demanda da parte de computação For AI. por inteligência artificial.
you're seeing an exponential growth of adoption and use of AI. Você está vendo um crescimento exponencial da adoção, né, de adoption, né, and the use, da adoção e do uso das inteligências artificiais. AI, and the number of applications that are going to be using these AI is also growing. E o número de aplicações que vão usar essas inteligências artificiais também está So crescendo. we've got to do our best to support the scaling out of two of the most consequential companies in history, and we're delighted to be partnered with them. E a gente está ajudando essas empresas, como a OpenAI, né? E a gente está muito grato de estar em parceria com eles. Ou seja, totalmente positivo para o mercado de inteligência artificial. De certa forma, aqui foi um desabafo para ele mostrar, né, que, de fato, essa bolha das IAs que todo mundo estava falando caiu por terra com esse grande crescimento da NVIDIA e com essa grande projeção de continuidade de crescimento para essas empresas no futuro, para o início, né, de 2026.